Olá, bom dia a todos. Eu sou a professora Eliane Andrade, sou acadêmica do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Ensino em Ciências, do doutorado, programa de doutorado em Ensino em Ciências. Hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, do 19º Fórum Ambiental da Alta Paulista, que acontecerá do período de 5 a 8 de dezembro de 2023. O fórum ele tem o objetivo de promover a conscientização ambiental, em todos os segmentos sociais. Desta forma, a escola não pode ficar fora, desta grande conquista, onde nós temos espaço para estar conversando, para estar dialogando sobre as questões ambientais que assolam o nosso planeta. O artigo que eu vou apresentar, ele foi escrito com a professora doutora Patrícia Mirandola, e o nosso trabalho, ele analisou 2 dissertações, com o objetivo de identificar o que está sendo trabalhado, o que tem sido tratado nas escolas com relação à educação ambiental. O nosso eixo, o eixo temático 2, que é o eixo ambiental, educação ambiental e práticas ambientais. O nosso trabalho, ele tem o título Educação Ambiental nos anos iniciais do ensino fundamental, desafios para a formação comprometida com o meio ambiente. Bom, aqui a gente vai tratar então, o que a gente vai apresentar para vocês. Nos próximos slides. A introdução, nosso objetivo, os materiais e métodos utilizados para a realização, para a escrita desse artigo, a análise, como nós fizemos, e por fim, o que a gente observou, com a realização, com a escrita desse documento, desse artigo. Bom, a educação ambiental é uma temática cada vez mais relevante para a manutenção da vida, à medida que cresce a preocupação com a preservação do meio ambiente e a busca por um desenvolvimento sustentável. Assim, iniciar a temática da educação ambiental nos anos iniciais do ensino fundamental torna-se um grande tema de grande importância, já que a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente são questões fundamentais para o futuro do planeta e da humanidade. Então, nós precisamos construir as nossas crianças desde os anos iniciais. Anos iniciais seriam as turminhas ali a partir do 1º ano até o 5º, onde essas crianças estão em formação de caráter, em formação dos seus princípios que serão constituídos para que eles se tornem cidadãos do nosso futuro. Então, o que a gente pretende aqui é conversar um pouquinho sobre essa formação desse novo indivíduo. O nosso artigo considerou 2 dissertações que abordam a temática da educação ambiental nos anos iniciais do ensino fundamental. São 2 autoras, e os títulos Educação e Cidadania Ambiental, Perspectivas Educacionais para os anos iniciais do ensino fundamental e Educação Ambiental nos anos iniciais, uma proposta com sequência didática. Ambas as dissertações enfatizam a importância da educação ambiental nos anos iniciais, com foco na relação entre educação e cidadania, participação da comunidade escolar e práticas pedagógicas inovadoras. A gente precisa buscar práticas onde esses alunos possam compreender o que seria essa educação ambiental, onde eles consigam perceber que as ações deles enquanto estudantes podem sim fazer alguma diferença nesse nosso cenário dentro da escola para que haja uma melhor preparação desses jovens com relação às práticas ambientais. Bom, o objetivo do artigo foi de identificar as temáticas abordadas, as metodologias utilizadas, os pontos fortes e as lacunas na abordagem à temática da educação ambiental nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, nós buscamos essas dissertações que tratassem dessa temática da educação ambiental nos anos iniciais. Materiais e métodos. As informações foram coletadas a partir da leitura detalhada das dissertações,
organizadas de forma a destacar as contribuições e os desafios presentes na área da educação ambiental dentro da escola a partir dos anos iniciais. Os dados nós analisamos a partir do que prevê a análise de conteúdo de Bardhan. Essa análise ela abrange uma sequência de organização para que a gente possa ter um resultado um pouco mais preciso, né? Que a gente possa fazer essa análise dessa prática a partir desses documentos que nós fizemos a análise, que foi as duas dissertações das autoras. Então ele começa com a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, com inferência e interpretação. Então, aquilo que a gente observou, né, na escrita das autoras, nós traduzimos em categorias de análise para que a gente pudesse estar contribuindo para que essa educação ambiental ela seja ampliada e ela seja cada dia mais frequente nas práticas dos professores, já a partir dos anos iniciais, porque nós acreditamos que essa introdução da educação ambiental nos anos iniciais, ela faz com que esse jovem, com que essa criança, esse pré-adolescente, ele se torne uma pessoa preocupada com questões de sustentabilidade, de conservação, a partir de coisas pequenas, de situações que acontecem dentro da escola, no seu cotidiano. Então, essa mensagem que nós gostaríamos de deixar aqui é sobre essa preocupação, sobre essa análise dessa prática já nos anos iniciais. No recorte temporal realizado, considerou-se apenas as pesquisas desenvolvidas em território brasileiro, que contemplavam no título, ou no resumo, ou ainda nas palavras-chave, a expressão educação ambiental nos anos iniciais do ensino fundamental. Observou-se um total de 96 pesquisas, mas dentre essas, as que puderam, assim, que se aproximavam do nosso objetivo de análise, foram apenas essas duas. Então, nós trouxemos as duas dissertações para que a gente pudesse fazer essa análise mais detalhada de como tem sido, de como tem acontecido essa prática da educação ambiental nas escolas. Ambas as dissertações foram escritas como dissertação de mestrado. Então, a gente consegue observar que existe essa preocupação, né, na pós-graduação de que da necessidade dessa formação para que os professores possam estar trabalhando com a educação ambiental dentro das salas de aula. Bom, o que a nossa análise revelou? Nós podemos perceber que existe a necessidade de se aprofundar a interdisciplinariedade. Como prevê, né, a nossa legislação, a BNCC, ela coloca que ela não apresenta a educação ambiental como conteúdo curricular de determinada componente curricular, de determinada disciplina. Ela deixa a educação ambiental para que os professores possam, as redes de ensino possam buscar alternativas para estar trabalhando com essa educação ambiental. Então, nós observamos que a interdisciplinariedade, ela precisa ser aprofundada, precisa ser ampliada, para que realmente possa haver uma integração curricular e uma reflexão sobre os desafios práticos da implementação da educação ambiental no contexto escolar. As disciplinas, elas precisam dialogar umas com as outras. A gente não pode mais deixar que a educação ambiental seja tratada apenas como um assunto pontual, uma parte de alguma data comemorativa, ou em algum projeto esporádico onde alguns professores trabalham. A educação ambiental ela precisa estar presente no cotidiano das escolas de uma maneira mais eficiente e eficaz. E isso a gente consegue ver na segunda dissertação, que ela apresenta uma sequência didática com possibilidades para que, de fato, aconteça essa interdisciplinariedade e essa integração curricular. As dissertações elas apresentaram boas bases teóricas, com metodologias inovadoras e com contribuições valiosas para os educadores interessados em fortalecer a consciência ambiental a partir dos primeiros anos escolares. Então, os professores, a gente observa que estão buscando essa educação ambiental, apesar das dificuldades que eles ainda existe muita limitação, mas os professores, alguns pelo menos, estão preocupados com essa temática e com esse cenário do nosso planeta, né? Que cada dia a gente observa mais e mais
a necessidade dessa conversa nos anos iniciais com as crianças, que serão os nossos cidadãos que estarão aí, e que eles possam realmente estar comprometidos com a construção dessa conscientização, para que essa consciência ambiental ela seja efetiva na nossa vida, na nossa prática. Por fim, nós conseguimos observar que este é um campo que necessita ser estudado e discutido em todos os espaços de educação, seja ele formal ou não, pois somente com a real compreensão da necessidade dos cuidados com o nosso ambiente é que será possível implementar estratégias que de fato possam contribuir para práticas educativas, para a superação das lacunas existentes e dos desafios práticos, promovendo uma implementação efetiva da educação ambiental nos anos iniciais do ensino fundamental. Essa prática ela precisa acontecer de uma maneira eficiente, com ações. E a gente observa que algumas situações ainda não são efetivas. Então, esse é um campo que ainda cabe muito estudo, né? Não é um campo esgotado de pesquisas, e cada dia mais é necessário e é fundamental que a gente tenha essa preocupação com essa prática. Eu sou a professora Eliane Andrade, sou mestre em educação, doutoranda do Programa de Ensino de Ciências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Agradeço a participação, agradeço a possibilidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. O meu trabalho e da minha professora, né, da professora Patrícia, nos ajudou a refletir sobre essa necessidade de conservação, de preservação ambiental, e eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Estou à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, queira me mandar um e-mail, estou por aqui, vou responder caso vocês tenham dúvidas. Agradeço imensamente, né, a organização do evento por essa oportunidade, e é isso. Muito obrigada, um ótimo dia a todos.